Salve, muito boa noite. Continuamos aqui no Frente a Frente. É um tempo tenso, né? Tenso aqui em Brasília também, mas a política corre solta, sempre. A política não para. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília com o deputado Paulo Teixeira. Ele é do PT de São Paulo, um político experiente, foi líder do partido e já está em que mandato? Quarto mandato de deputado federal, né? Então já tem uma vida longa aqui em Brasília. Deputado, diante desta realidade, nova realidade do mundo, né, não é só do Brasil, como é que o senhor acha que vai sair o mundo depois, no pós-pandemia, depois disso tudo? Como é que o senhor vê o novo mundo? Tá. Que a impressão é essa, né, um novo mundo. Zé, primeiro eu acho que nós precisamos sair. Por exemplo, você assiste a TV, você vai vendo que a Europa está saindo. Aos poucos, setores, mas você vai vendo que o número de mortes vai diminuindo, você vai vendo isso acontecendo. O número de internações. Você vai vendo isso acontecendo na Alemanha, o número de mortes está caindo na Espanha, na Itália, no Reino Unido. Então, nós precisamos primeiro debelar essa pandemia e, na minha opinião, o mecanismo do isolamento social e do cuidado é o único mecanismo que resolve. O primeiro horizonte que a gente precisa é esse, debelar essa pandemia e diminuir no Brasil o número de mortes e começar a fazer uma comemoração seguinte, olha, como hoje está crescendo, 700, 800 mortes, 1.000 mortes. Não, hoje de 1.000 para 800. Em relação a ontem foi... mas aqui tem um pequeno probleminha aí, que terça-feira eles contabilizam algumas que morreram domingo e segunda, então, que não um foram pouco maior, né? Porque a Secretaria de Saúde demoram a informar o Ministério da Saúde. Então, terça-feira geralmente é maior. Mas é 888. 888, tá? Vamos chamar de 900, tá certo? Isso. Então, nós temos ainda uma curva crescente. Tá? Nós precisamos passar essa curva para um momento em que ela vai diminuindo, que a gente vai falar, puxa, diminuímos um dia, diminuímos outro dia, diminuímos outro dia, diminuímos outro dia, até a gente diminuir um ponto muito grande, muito zero. Mas a minha pergunta é mais assim, meio que previsão de futuro mesmo, né? Mudança de tecnologia, de aí a segunda postura. A segunda coisa que eu acho que a gente espera é que tenha, no curto prazo, tem gente que diz que os otimistas dizem que virá para o mês de maio uma vacina e um medicamento. Então, se nós tivermos uma vacina e um medicamento, nós vamos poder voltar à vida normal. O que eu acho que nós aprendemos com isso? Perfeito. Em primeiro lugar, nós estamos vendo o seguinte, que nós precisamos mais do Estado. Precisamos mais do Estado. O que eu acho que vai acontecer com os Estados Unidos é que eles vão criar um sistema único de saúde como o Brasil tem. E o Brasil vai fortalecer o seu, porque... O Obama Obamacare, né? Ele tentou criar e, veja, agora na prévia... É que lá o serviço de saúde é muito caro. As pessoas estão morrendo em casa porque tem medo de ir para um hospital, porque a conta é muito cara, né? O serviço é todo agora, privatizado. Isso também já virou um pouco a eleição lá, né? Pelo menos as pesquisas têm apontado uma vantagem de Joe Biden em muitos estados do democrata. E vejam, qual foi o grande compromisso... O SUS, eu acho que o SUS passou no teste. Eu acho que o SUS passou no teste. O SUS mostrou valentia. O SUS mostrou presença. Se você olhar assim e falar... Mesmo com esse número de mortes? Mesmo com esse número de mortes, porque se não tivesse o SUS, nós teríamos um volume de mortes muito parecido com o americano. Então, nós temos hoje um sistema único de saúde que mostrou-se robusto. Mostrou-se, claro, ele precisa melhorar o financiamento dele, ele precisa melhorar o grau de investimento que a gente faz nele. E acho que aqui aparece a importância do Estado. Né? Veja, quando você falou mesmo, 60 milhões de pessoas perdem a renda de um dia para o outro, o Estado que vem para proteger as pessoas. Eu disse que 60 milhões tiveram acesso, ou pediram, 70 milhões pediram. Mas é que tem muita fraude, não é possível. 70 milhões de brasileiros. Veja, você deve ter
algum problema, mas eu digo o seguinte, quando 70 milhões de pessoas pedem um auxílio e 60 milhões recebem um auxílio... É porque a economia informal também está muito grande, muito né, grande. Mostra também um Estado que chegou junto com banco, com cadastro, com sistema. Para você ter ideia, 30 milhões não tinham conta em banco. É isso, é isso. Ou seja, agora é possível, então, ter aí um cadastro para montar um programa social robusto para o país, né? Que não fique também só no Bolsa Família, né? É isso. Eu acho que isso pode mostrar também que esses programas de transferência de renda podem ser permanentes. A questão da renda básica de cidadania, que quando o Suplicy propôs em 90, todo mundo achava que ele era um sonhador, um lunático. 30 anos depois, está se mostrando uma proposta viável aqui no mundo inteiro. Mas eu não li é o livro que dele sobre renda mas básica. não virou Bolsa Família? Ele mais ou menos. O Bolsa Família ele não é tão abrangente quanto seria a renda dele é tal do básica. imposto negativo. Né? A renda básica ela é mais abrangente. Nós precisamos diminuir... A renda básica é o seguinte, todo mundo na cabeça dele... ter orçamento, né? É isso. Sem orçamento não tem como. O projeto dele não é tão caro. A ideia dele é o seguinte, todo mundo tem direito a esta renda. E começaria a diminuir à medida que você ganhasse, o tal do imposto negativo. Ele falou o seguinte, se você der para todo mundo, uma parte vai voltar, porque o imposto de renda vai tirar da pessoa e aquele que o imposto de renda não tira, ele ganha. Eu acho que nós precisamos pensar um marco de diminuição das desigualdades sociais. Outra coisa também. Precisa ter uma reforma tributária para isso. Eu ia tocar nesse assunto, porque o nosso sistema tributário no Brasil, ele é muito baseado no consumo, né, das famílias. E agora, com essa redução do consumo, porque as pessoas estão indo para o supermercado e tal, mas elas estão comprando carro, o comércio está parado, não é preciso reverter mudar essa base tributária do Brasil? Eu acho, Denise, que você tocou no ponto central. O sistema tributário brasileiro, ele está baseado no consumo e assim ele é injusto. O que nós precisamos é diminuir o imposto sobre o consumo e aumentar o imposto sobre a renda e sobre os grandes patrimônios, em detrimento de taxar o consumo, porque hoje eu pago o mesmo preço do imposto do arroz que uma pessoa que é um pedreiro paga. Então tem uma injustiça nessa Agora, forma de... Agora tem um outro ponto nisso aí também, porque já me disseram que a questão de taxar as grandes fortunas, o que vai acontecer é que as pessoas vão levar as suas fortunas para fora do país. Ou seja, então aí acaba que fica sem nada. Como é que a senhora avalia isso? Eu acho que, primeiro, veja, você tem aqui no Brasil pessoas que não pagam, por exemplo, imposto de renda sobre lucros e dividendos que recebem em ações e lucros e dividendos que têm em relação ao dinheiro que ele investiu. Então, você tem que acabar com esse privilégio de não pagar imposto de renda, já que o imposto de renda qualquer assalariado paga, o cara que recebe lucros e dividendos deveria pagar. Em segundo lugar, você pode criar um imposto sobre grandes rendas. Em terceiro lugar, o Brasil tem 200 bilionários no Brasil, que essa fortuna está aqui, circula aqui. E você tem que fazer, tem que construir uma maneira de taxá-lo corretamente, né? Corretamente, para não ter fuga de capital, etc. Né? O Brasil tem um imposto sobre grandes heranças muito ruim, uma alíquota muito baixa. O cara vende ele ganha uma herança de uma casinha, você não tem que cobrar imposto desse cara. Mas se ele recebe uma herança, né, de 20 bilhões, você não pode dar um tratamento igual que você dá para a casinha. Portanto, porque senão esse cara vai demorar 5 gerações para gastar aquele 20 bilhões e a família toda vai brigar a vida inteira. A ideia é que seja 25, 4 gerações. Deputado, nós estamos num ano eleitoral, né? Nós vamos eleger. Agora, não se sabe exatamente. O que eu posso dizer é que as eleições serão adiadas, né? Ninguém sabe para quando. A previsão é de 4 de outubro, né, e 25.
O que o Partido dos Trabalhadores está articulando, de que forma vocês vão entrar aí nessa disputa nacional para prefeituras e vereadores? Olha, eu vou falar da minha opinião, que eu sempre defendi dentro do PT. Eu defendo a ideia que a gente una os setores progressistas no Brasil. Um bom exemplo. Mas é impossível na eleição municipal. Hoje, numa entrevista, o próprio ex-presidente Lula disse que ele não vê condições de fazer uma grande frente ampla. Né? Ele ainda pergunta para que fazer uma frente ampla. Eu acho que nós tínhamos que fazer um esforço. Veja, já nessas eleições? Já nessas eleições. Veja, em Porto Alegre, o PT tem a Maria do Rosário, que pontua nas pesquisas, e tem a Manuela Dávila, que pontua numa condição melhor que a da Maria do Rosário. O PT fez uma opção lá de não lançar a Maria do Rosário e lançou a Manuela Dávila. O PT apoia a Manuela Dávila e lançou o vice dela, que é o Miguel Rosseto. Esse é um modelo que eu acho ideal. Pernambuco, a Marília será candidata? A Marília é a nossa candidata. Ela é a nossa candidata no Pernambuco. E São Paulo? São Paulo teve a prévia e já há uma briga aí, porque um pedaço do PT vai tentar evitar que esse candidato seja Gilmar Tato, né, na capital paulista. Como é que vai ficar lá? O Gilmar Tato, ele ganhou a prévia em São Paulo, certo? Qual que é o papel dele agora? É tentar construir uma frente de partidos para apoiá-lo. Se ele não conseguir. Se ele conseguir, muito bem. Mas, deputada, eu não estou entendendo assim, porque acabou essa história de fazer esse tipo de coligação de frente partidária, porque a coligação desaparece. A proporcional não vale mais. Não precisa. Para que fazer? Posso falar uma coisa para você? Não precisa fazer coligação proporcional. Eu só acho que é o seguinte: como é que você combate um governo tão perverso quanto esse que está aí? Como é que você combate um governo que está destruindo o nosso sentido de nação? Um governo que boicota as orientações na área da saúde. Mas você tem que unir. A disputa municipal nesse ano terá um ingrediente nacional. O sujeito vai votar em São Paulo, ele vai votar em São Paulo com dois olhares: a gestão da cidade e a política nacional. E como é que o senhor vê a gestão do governador João Dória nessa crise, nessa pandemia de coronavírus? O João Dória tem uma qualidade e um problema. Qual é a qualidade dele? Ele se despregou do bolsonarismo e da anticiência, do terraplanismo, daquela loucura que é o governo Bolsonaro. Ele soube fazer um distanciamento. Essa é a virtude dele. Agora, ele precisava ter intensidade na área social que ele não está tendo. Por exemplo, ele tinha que garantir que todo aluno da escola pública tivesse um computador para ter aula em casa. Ele não garantiu. Então, a desigualdade social está se apresentando em São Paulo com força. O aluno que tem computador frequenta a aula. O aluno que não tem computador não frequenta a aula. Ele deveria, nesse momento, garantir a todos e todas que tivessem um computador, um programa social de vulto. Aí, no segundo turno, os senhores admitiriam discutir candidaturas, né? No segundo turno, na minha opinião, nós temos uma obrigação de apoiar alguém. Apoiar alguém, se nós ganharmos, ter o apoio do restante da esquerda. E se nós não formos para o segundo turno, apoiar os candidatos de esquerda. E para a sucessão presidencial, já está todo mundo dizendo que o PT quer continuar com enfim, não vai apostar tanto aí num afastamento do presidente Bolsonaro, nem CPMI, nem impeachment, porque quer justamente manter essa polarização, porque acha que só assim o partido volta ao poder. Denise. Agora, ontem mesmo, o ex-presidente Lula falou que, graças a Deus, que veio esse vírus para poder levar... Hoje ele até se arrependeu dessa frase infeliz e refez
essa declaração, dizendo que eu me equivoquei quando eu disse que ainda bem que veio esse vírus, para que o governo prestasse atenção que o Estado precisa estar mais presente. Queria dizer infelizmente. Mas, na verdade, mas ficou muito ruim. Duas coisas. Assim, o presidente Lula, ele quis dizer o seguinte: precisou de uma pandemia dessa dimensão para as pessoas verem a importância do Estado. Foi isso. A frase, da forma que foi dita, foi infeliz, tanto que ele pediu desculpas hoje. Em relação ao presidente Bolsonaro, nós queremos afastá-lo. Nós vamos amanhã ingressar o PT, o PCdoB, o PSOL, o PCB, a UP, PSTU. Amanhã vamos ingressar com os juristas e com as entidades com pedido de impeachment dele. Porque mas nós o sentimos Centrão, que não... por enquanto, e nem são todos os partidos que querem. Isso aí a oposição raiz, digamos assim, está sozinha nessa história, né? Mas nós estamos sozinhos nesse momento. Eu creio que vai evoluir, porque o que nós vimos nessa última pesquisa da XP que foi publicada hoje 50% é que ele está perdendo aprovação e está ganhando reprovação. O que nós queremos é o afastamento, o impeachment de Jair Bolsonaro para defender a vida no Brasil e defender o país dessa irracionalidade. Mas o Congresso ainda não chegou nesse ponto, deputado. Não chegou, por mas enquanto, pode chegar. Agora, o nosso tempo, infelizmente, acabou. O nosso assunto estava tão bom agora que a gente já começar a entrar aí nessa polêmica mais política. Mas, enfim, fica para uma outra oportunidade. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigado, Denise, pela oportunidade. Obrigado, Zé Maria. E obrigado aos telespectadores que ficaram acompanhando esse programa maravilhoso. Zé Maria, mais um Frente a Frente, né? Muito Nesse bem, momento tão difícil aqui para o nosso país. Estamos aqui nessa mesa redonda, positiva. Queria agradecer muito vocês acompanhando aqui. E a gente estará de volta aí na próxima quarta-feira. Obrigado, boa noite. É verdade. Quarta-feira que vem a gente está de volta. E para vocês, eu estava vendo aqui agora no Twitter, que meu Twitter ficou um período sem funcionar, e teve gente aqui dizendo que esse programa não devia estar ouvindo o PT neste momento. Eu quero avisar a você que aqui na Rede Vida a gente ouve todos os partidos e quem tira o final, quem define a sua vida é você. Nós damos apenas os elementos para que você possa acompanhar todas as nuances e todas as posições políticas do Brasil. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma boa entrevista para você poder tirar as suas conclusões. Muito boa noite, até a próxima semana e fique agora com o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo. Até a próxima quarta-feira.